cumprimentos a todos. Vamos dar continuidade às entrevistas do site montijoportugal.com, site que faz parte integrante da Associação AMT, Associação Cultural Montijense. Hoje temos como convidada a atual e ainda Presidente de Câmara do Montijo, Maria Amélia Antunes. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar aqui connosco. É inevitável esta pergunta. Depois de 4 mandatos na Câmara Municipal do Montijo, qual o futuro de Maria Amélia Antunes? Boa tarde, muito obrigada também pelo convite, felicitá-los pela vossa associação e desejar as maiores felicidades, porque se conseguirem o vosso objetivo, o Montijo também ganhará e isso é bom para todos. Respondendo à sua pergunta, qual o futuro de Maria Amélia Antunes? Como sabem, eu sou advogada de profissão e cessei a minha atividade de advogada para o desafio autárquico em 1997. E durante estes quase 16 anos exerci em regime de exclusividade o meu mandato na Câmara Municipal do Montijo por vontade expressa dos montijenses que em 4 atos eleitorais consecutivos nos deram a sua confiança com esmagadora maioria, com maioria absoluta. Cesso agora as minhas funções e quero aproveitar este momento para agradecer a todas e a todos os cidadãos de Montijo que em nós confiaram ao longo destes 4 mandatos, quase 16 anos. Regressarei, em princípio, à minha atividade profissional, ou seja, irei exercer a advocacia. Eu digo em princípio porque não quero ser hipócrita nem deixar de clarificar a minha posição. Julgo que a experiência que adquiri nestes 16 anos na Câmara Municipal de Montijo, em que, por via das responsabilidades que assumi e destes desafios que enfrentei, que abracei e enfrentei, adquiri uma grande maturidade política e também como pessoa. E seria de facto hipócrita se não ambicionasse colocar toda esta experiência ao serviço da nossa comunidade, ao serviço da nossa região, ao serviço do nosso país. Durante este período, com certeza que tem inúmeras histórias para contar. Quais as que mais marcaram um aspecto positivo e as que nunca vai esquecer? Os aspectos são, de facto, como disse João, histórias que penso um dia poder contar também em livro. São imensas as histórias positivas que me marcaram, mas deixe-me dizer-lhe que o trabalho de envolvimento com a nossa comunidade escolar, ver a alegria das nossas crianças em espaços escolares devidamente requalificados, com, digamos, professores que lhes proporcionam também atividades para além dos currículos letivos, e também ver os nossos idosos a participar com alegria nas atividades que a Câmara também vai desenvolvendo, esta, digamos, situação de alegria das pessoas é, de facto, para mim o que mais me marca. Ter contribuído para que quer as nossas crianças nas escolas e os nossos jovens, quer também os nossos idosos e as famílias mais carenciadas, mesmo aliás, dos bairros do Esteval e da Caneira, lhes poder proporcionar melhores condições de vida, o envolvimento com elas, o afeto que elas nos dedicam sempre que nós com elas nos cruzamos, é de facto o aspecto que mais me toca e que mais me marca. Falamos agora dos aspectos positivos. Em termos negativos, o que pensa que deixou para trás e gostaria de ter feito? João, muita coisa alguma coisa que fica para trás. Nós ambicionamos sempre mais, mas gostaria de ter desenvolvido um pouco mais
a aquisição dos terrenos para o Parque Desportivo Municipal. E não fujo às questões nem às dificuldades. E esse é um grande projeto de futuro, porque não é um parque desportivo, Tucur, aquilo que ambicionamos para a cidade do Montijo é de facto um grande parque com infraestruturas desportivas, mas um grande parque também para as famílias, para as crianças, para os jovens, para as famílias poderem conviver e poderem partilhar, digamos, para toda a comunidade, poder partilhar vivências e afetos, e com uma participação salutar, sem estar na mira de que temos ali equipamentos desportivos só para nos prepararmos para a competição. Naturalmente que a competição é salutar e desenvolve naturalmente também as capacidades das mulheres e dos homens mais jovens da nossa comunidade. Mas esse é um aspecto que me deixa alguma ansiedade em termos de poder dar-lhe concretização, poder ser dada concretização no futuro. Porque genericamente, nós, e não quero ser juiz em causa própria, os cidadãos do Montijo e as gerações vindouras nos julgarão. De toda e qualquer forma, como colocou a questão, não posso deixar de lhe dizer que, de uma forma geral, nós revolucionámos o Montijo, em termos de infraestruturas, em termos de equipamentos, em termos da rede de abastecimento de água, em termos da rede das estações de tratamentos residuais, na remodelação, como disse há pouco, do parque escolar. Portanto, há aqui, de facto, no planeamento estratégico em direção ao futuro. Obviamente que há aspectos que ficam, mesmo desse planeamento, que não são visíveis agora e, portanto, irão ter naturalmente o seu desenvolvimento. Mas nós nunca, por mais que façamos, nunca fazemos tudo. E, portanto, esse é o aspecto que, de alguma forma, mais fica retardado. Mas fizemos coisas, enfim, importantes e notáveis para a nossa comunidade. Agarrando na questão das infraestruturas, em termos de infraestruturas e projetos eleitorais que levou a cabo, para si, quais as grandes marcas dos seus mandatos? Eu sei que já referiu agora. Olha, a recuperação do parque escolar, a construção dos edifícios pré-escolares, de novas escolas do ensino básico, que são da competência da Câmara Municipal de Montijo. Mas, assim, se me perguntar assim, qual é a marca? É o Cinema Teatro Joaquim de Almeida, por tudo o que representa, do ponto de vista da nossa identidade, do ponto de vista cultural, e um investimento que ultrapassou quase 5 milhões de euros e que os cidadãos do Montijo não se apercebem. E portanto, marca é o Cinema Teatro Joaquim de Almeida. Mas não posso deixar de referir todos os aspectos da educação que referi, dos equipamentos, por todo o concelho, também nas zonas rurais. E portanto, essas são a grande marca. Se me perguntar, indico uma, portanto, é essa. Cineteatro. E já que falou em termos de valores do Cineteatro, muito se tem especulado acerca das contas da Câmara Municipal do Montijo. Pensa que é mera propaganda política para destabilizar, ou existem mesmo problemas graves na Câmara Municipal do Montijo? Não existem problemas graves financeiros na Câmara Municipal do Montijo. É mera propaganda, e é uma propaganda suez, porque as contas são públicas. E portanto, quem fala dessa forma está, de facto, eivado de uma grande má-fé. E eu lamento que assim seja, porque num momento tão difícil, e não é jeito que tivemos momentos difíceis, mas as contas da Câmara hoje são sustentáveis. Posso dizer-lhe que, neste momento, a dívida de médio e longo prazo não chega aos 12 milhões de euros para pagar, portanto, os nossos compromissos. O serviço da dívida está integralmente cumprido e, a curto prazo, não chega a 400 mil euros. Se o João já aparecer com uma fatura, recebe.
portanto, pagamentos em dia. Portanto, isso só pode, digamos, essas mensagens é mesmo para denegrir a nossa gestão, denegrir os autarcas que hoje, e ao longo destes 16 anos, dirigem o município do Montijo. E se tiver interesse, eu mando-lhe a última lista de fornecedores para ver e também a lista dos empréstimos, para ver como assim é, sem qualquer problema. Aliás, isso está no site, é obrigatório publicar no site da Direção-Geral das Autarquias Locais e, portanto, é público. Não estou aqui a revelar nenhuma situação que não seja do conhecimento. E lamento muito que haja esse tipo de informação, porque eu acho que no poder ou na oposição nós devemos posicionar-nos para servir as nossas comunidades, para servir os cidadãos, para servir as instituições públicas que representamos e de facto entristece-nos que esse tipo de gente que veicula essas mensagens, eu tenho que dizer esse tipo de gente, que o faz, de facto, como disse, de uma forma soez, de uma forma rasteira, sem qualquer tipo de dignidade, e isso é lamentável porque nós precisamos dar confiança aos nossos cidadãos, e a confiança ganha-se falando verdade. E portanto, a nossa oposição e quem diz isso também tem a obrigação de falar a verdade. E se nos quer confrontar, que nos diga concretamente como é que é. Olha, as reuniões de Câmara são todas públicas. Portanto, quem quiser saber, vai lá, pergunta, interpela. Portanto, os nossos autarcas da oposição têm acesso a toda a informação, é só solicitá-la. Portanto, é de facto propaganda política rasteira e soez. Sendo a nossa associação a AMT composta exclusivamente por jovens, o que pensa que falta à população mais nova para voltar a sentir o Montijo como a sua terra de eleição e terem orgulho da mesma? Pensa que os jovens é que se afastaram do Montijo, ou a política direcionada para os jovens do Conselho não surtiu o efeito desejado? A juventude hoje tem um conjunto de solicitações e de mecanismos que os vai afastando um pouco, ou que os afastou um pouco do movimento associativo tradicional das nossas associações. Julgo que hoje assistimos a um regresso de novo da participação em torno de novas associações e novas formas de associativismo. É preciso inovar, as novas tecnologias estão aí ao nosso serviço. Nós constituímos e criámos uma sociedade muito individualista. Infelizmente não deu ou não está a dar bons resultados, mas julgo que há hoje oportunidades enormes aos jovens para se associarem e para poderem desenvolver um conjunto de atividades, quer ao nível desportivo, quer ao nível cultural, quer ao nível solidário, da solidariedade. A Câmara desenvolveu um conjunto de projetos direcionados à juventude, que passou inclusive por intercâmbios internacionais, voluntariado juvenil e ações concretas para os mais jovens. Todavia, os resultados não foram massificados, mas julgo que lançámos as sementes nesses projetos educativos, nesses projetos de intercâmbios de juventude, onde muitos dos jovens montijenses puderam ir por essa Europa e por esse mundo fora, e também recebemos cá um conjunto de jovens cidadãs e cidadãos de outros países europeus. Por vezes dizemos assim: Presidente, mas nós não sabemos, mas tudo isso é publicitado. Portanto, há aqui também esta dificuldade de muitas vezes se ter conhecimento das ações.
Sim, esse realmente é um dos fatores muito importantes que a população fala, que é a falta de informação e de comunicação entre a Câmara e a chegada dessa mesma informação à população. O que é que acha que isso se deve também? João, nós temos no nosso site e no Facebook da Câmara todas as ações que desenvolvemos, o programa, tudo isso está tudo devidamente identificado e publicitado. Sabemos também que para um determinado público-alvo que ainda não tem acesso às novas tecnologias, isso poderá ser um fator de dificuldade, mas estamos a falar de jovens, e os jovens hoje usam, naturalmente, genericamente e preferencialmente, as novas tecnologias. Portanto, aquilo que o jovem tem que colocar na sua agenda, na sua cabeça, é: deixa-me ir ao site da Câmara ver o que é que há para lá. Julgo que se colocar isso no seu dia-a-dia, verá e terá acesso, não é? Portanto, isso é muito importante. Ou seja, também serem proativos, não estarem só à espera que lhes chegue, olha, veja o site da Câmara. Não, eles próprios, portanto, poderem fazer essa consulta, porque lá está tudo, ou quase tudo, Com base na que referência importa. que fez às novas tecnologias, e sendo cada vez mais as novas tecnologias um fator de integração, de divulgação e de comunicação entre as pessoas. Nós temos a nossa página oficial também do Facebook, em que temos bastante pessoas agregadas, felizmente, e efetuamos a questão de que eu estaria presente para uma entrevista. Essas mesmas pessoas também fizeram algumas questões, nas quais acho isso muito interessante. Nós vamos abrir esta parte à população. Vou-lhe fazer uma de cada vez para ser mais fácil de responder. A primeira questão que nos fizeram foi em relação às tradições. Porque é que o Carnaval, a festa do Natal e as festas de São Pedro, que não acabaram, mas o Carnaval e a festa do Natal acabaram, e as festas de São Pedro estão menos dinamizadas e existem mesmo menos situações do que existiam anteriormente. O que é que acha que isso se deve? Vamos por partes. E não vamos confundir nem misturar as coisas. As festas de São Pedro são, de facto, o auge da nossa cultura, das nossas tradições. E este ano, e tal como nos anos anteriores, as festas de São Pedro foram altamente participadas, altamente concorridas, foram um sucesso, levando, de facto, erguendo bem alto o nome do Montijo, o nome da cidade. Portanto, eu essa crítica não aceito, com todo o respeito. Quanto ao Carnaval, julgo que a Câmara, portanto, tinha muitas dificuldades em desenvolver essa atividade por altura do Carnaval, porque era deficitária, portanto não fazia muito sentido nós estarmos a sustentar uma atividade que não se pagava a ela própria, portanto não tinha retorno. E foi a pouco e pouco também perdendo algum peso e algum entusiasmo na sua ação. E a questão que eu deixo é: porque é que o Carnaval tem que ser feito pela Câmara? Porque é que a sociedade civil não se organiza e não faz as festas do Carnaval? Portanto, a sociedade civil não precisa da Câmara para fazer o Carnaval. A Câmara apoiará as cidadãs e os cidadãos da sociedade civil que se quiserem organizar e levar por diante os festejos carnavalescos. Portanto, também aqui nós devemos fazer essa diferença. E outra questão que colocou foi na festa do Natal. Não, as festas de Natal nós temos sempre o Natal solidário e desenvolvemos sempre ações ligadas às crianças e à solidariedade, que é de facto a festa por excelência da família, das crianças e da solidariedade. Também não aceito essa crítica. De que abandonámos aquela parte em que havia os carroceiros, algumas junto à Câmara. E talvez mais. Sim, mas isso foi feito um ou outro ano em parceria com a Associação de Comerciantes do Montijo. É verdade. E, portanto, também a Câmara, lá está, a Câmara tem disponibilidade para cooperar com as associações que se envolvam também, mas aquilo que é importante é nós também percebermos que as cidadãs e os cidadãos e as associações da sociedade civil, e designadamente os jovens, desafios mais novos, a envolverem-se com a sua comunidade na elaboração, de facto, de programas e de projetos que tenham a ver com esses momentos
que referiu, quer do Natal, quer do Carnaval, mas e também das festas de São Pedro. Não enjeitamos, se houver um conjunto de cidadãs e de cidadãos, ou de associação, ou de associações, que se queiram envolver num programa nas festas de São Pedro, são bem-vindos. São bem-vindos. Nós não queremos municipalizar absolutamente nada. Queremos ser, a Câmara quer ser parceira e emparceirar com as cidadãs e com os cidadãos e com as associações da sociedade civil, com um projeto concreto, com um programa concreto, com um orçamento concreto de receita e de despesa. Tão simples quanto isso. Uma das questões também que nos colocaram, e acho que é inevitável, é a mudança do cais dos barcos para o Seixalinho e as infraestruturas que foram prometidas e ainda não existem. Acha que esta mudança foi melhor ou acha que já está arrependida desta mesma mudança? Não, João, pelo contrário. O tempo deu-nos razão. Nós hoje pensamos que se não tivéssemos, naquela altura, negociado com a Transtejo e com o Ministério das Obras Públicas, com o Porto de Lisboa, a transferência do cais para o Seixalinho, se não tivéssemos apoiado essa posição da Transtejo, nós hoje já não teríamos a ligação fluvial de Lisboa ao Montijo. Porque se por um lado os novos barcos estavam a dilapidar, digamos, as margens do rio com uma grande erosão dada a velocidade e o impacto das águas, por outro lado a dragagem do canal seria hoje incomportável e, portanto, eu julgo que teríamos perdido este meio de transporte fluvial de ligação do Montijo a Lisboa e ter-nos-ia acontecido o mesmo que aconteceu com a ligação de Alcochete a Lisboa. E, portanto, essa é uma convicção que eu hoje tenho e que apresento naturalmente, sem qualquer constrangimento, a todos os nossos concidadãos para refletirem e pensarem, se assim entenderem. Por outro lado, a motorização e o estacionamento no centro da cidade seria hoje caótico se não tivéssemos tomado essa decisão. Já era caótico, já não havia lugar para os carros. Só um momento, João. Já não havia lugar para os carros. A poluição sonora, o desordenamento do trânsito e naturalmente a poluição ambiental seria hoje incomportável. Por outro lado, não teríamos tido condições também para dar o primeiro impulso de requalificação da frente ribeirinha. Portanto, há aqui estes aspectos todos estes pressupostos, tudo aquilo que é hoje uma evidência, nos levam a manter e a reafirmar que foi uma decisão estratégica e foi uma decisão correta. Mas não concorda que também o centro do Montijo também ficou um pouco a perder com essa situação? Mas não tem a ver com isso, João. O centro do Montijo, bem como os centros das cidades e das vilas e das aldeias em Portugal, sofreram um fenómeno de desertificação. E isso não tem a ver não terão com certeza cais do Seixalinho, outras cidades, vilas e aldeias. Tem a ver com outro fenómeno, que foi a construção na periferia da cidade, que os planos diretores municipais vieram permitir e que levaram a que se desenvolvesse, esquecendo, por um lado, os proprietários dos centros históricos que acabaram com essa construção na periferia e com a degradação dos edifícios no centro histórico por inércia, por irresponsabilidade ou até porque os proprietários não têm verbas para a recuperação. A verdade é que os centros históricos, de uma maneira geral, estão desertificados, os edifícios, de uma maneira geral, estão degradados, mas não é responsabilidade das câmaras municipais. As câmaras municipais não são proprietárias dos edifícios. A propriedade é privada e eu sou defensora da propriedade privada e tem que ser os proprietários privados a tratar da sua propriedade. Porque carga d'água é que o dinheiro dos nossos impostos há de ser aplicado a recuperar prédios dos proprietários privados. E para fazer o quê? São os proprietários privados que sabem o destino a dar ao seu prédio. Portanto, há aqui também se me permite, João, há aqui uma desfocalização
das questões fundamentais. Aquilo que o Governo da República e os municípios têm que produzir é legislação e regulamentos suscetíveis de serem apelativos para os proprietários recuperarem os seus prédios ou, de alguma forma, os poderem alienar. E no caso do Montijo, há aqui um fenómeno muito complicado. Se o João quiser comprar um prédio degradado no centro histórico, ainda hoje lhe pedem um preço 2 ou 3 vezes mais que o valor real, que ninguém pode dar. E aqui há meia dúzia de anos atrás era impossível comprar um prédio no centro histórico, porque os preços que os proprietários pediam de uma maneira geral eram incomportáveis. E, portanto, são fenómenos que nós temos que trazer para a discussão e sem complexos discutir, e cada um trará naturalmente o seu ponto de vista. O meu é este: o centro histórico da cidade está deserto porque as pessoas não vivem hoje no centro histórico da cidade, os prédios estão abandonados porque os seus proprietários não cuidam deles. E não cuidam deles ou por inércia, ou porque não têm dinheiro para, de facto, os recuperar, mas aí vendem-nos. E hoje a recuperação dos centros históricos e a regeneração urbana e a requalificação pode ser, de facto, uma boa forma de voltar a dar vida às cidades, voltar a dar identidade às cidades, criar emprego, desenvolver a construção civil. Há aqui um nicho e uma oportunidade de mercado para a construção civil e também para que os centros históricos não percam a sua identidade. Mas isso, fundamentalmente, são os proprietários que têm que cuidar da sua propriedade. À Câmara Municipal cabe criar mecanismos incentivos. A Câmara Municipal do Montijo já reduziu o valor das taxas para a recuperação dos centros históricos, já isentou, em alguns casos, até a ocupação da via pública e do espaço público e, portanto, nós, no nosso regulamento, que está no site também da Câmara, já criámos um conjunto de mecanismos suscetíveis de serem atrativos para os proprietários para recuperar os seus edifícios e para dotá-los, de facto, de condições de habitabilidade ou para o comércio ou para os serviços. Essa era uma das questões que realmente também nos tinham feito na nossa página, que já acabou por responder, por isso vamos regressar um bocadinho ao caso do Seixalinho. Sim, senhor. Também nos fizeram a questão de se respondesse que não tinha sido um erro estratégico essa mudança, se não concorda que as acessibilidades e tudo aquilo que tinha sido prometido para existir no caso do Seixalinho não está em falta. Está alguma coisa em falta? Claro que sim. E desde logo os espaços que hoje são da Transtejo e ainda estão desocupados. Mas a responsabilidade não é da Câmara desses espaços. Ou seja, a Câmara, no diálogo com a Transtejo, tem muitas vezes sinalizado como seria interessante os espaços que lá estão devolutos poderem ser ocupados. Inclusive para a tal creche, que eu não enjeito a responsabilidade para a tal creche, que seria muito importante também para os utentes do barco com crianças pequenas que pudessem deixar lá os seus filhos. Mas devo dizer-lhe que já houve um projeto para a constituição de uma creche e que o Ministério da Educação, por razões de segurança, entendeu que não reunia as condições. Portanto, é bom que isto fique claro. Pronto. Também há o problema ao qual nós não fugimos, que é do custo do estacionamento. Essa situação escapa também à nossa jurisdição, à nossa competência, muito embora nós, no passado, quando o terminal entrou em funcionamento, tivéssemos sinalizado essa situação, mas entretanto a Transtejo tinha já feito um contrato de concessão para o estacionamento com uma empresa que terminaria agora em 2013 ou 2014 e na altura disseram-nos que então nessa altura se veria as condições do pagamento do estacionamento e naturalmente a melhoria da estrada do Seixalinho. Julgo que é importante dotá-la
do alargamento das bermas. Já existe algum? Existe um projeto, não tem havido condições para o executar. Existe um projeto que se inicia com uma interseção giratória logo no início da estrada do Seixalinho, onde há agora aquele triângulo, seria uma interseção giratória, uma rotunda, e depois, naturalmente, o alargamento com uma pista para bicicletas até o Seixalinho. Portanto, isso existe, não tem havido, de facto, condições financeiras para isso, mas julgo que também, num futuro próximo, devemos fazer um esforço muito grande para que essa situação possa ser regularizada e concretizada. Outra das questões que também nos colocaram para lhe fazer foi que se considera uma autarca modelo e quais as razões? Olha, eu já disse há pouco, João, não vou falar disso, não vou falar de mim, mas se ser autarca modelo é estar ao serviço da sua comunidade, é honrar compromissos, é dignificar a instituição que representa, é não desmerecer a confiança dos cidadãos, é tratar a gestão pública para o interesse das pessoas, é tratar a gestão pública com rigor, com competência, com transparência, é não se aproveitar dos dinheiros públicos, nem dos bens públicos. Se ser autarca modelo é isso, então não me levem a mal, mas eu julgo que serei uma autarca modelo, porque ao longo destes anos, de facto, empenhei-me, trato as questões com verdade, com sinceridade, com responsabilidade, não enjeito responsabilidades, dou a cara pelos aspectos positivos e pelos aspectos negativos. Não sou perfeita, naturalmente, que cometemos há sempre erros que cometemos e eventualmente situações que poderíamos fazer de outra forma, mas que não tem nada a ver com os aspectos que acabei de referir. Portanto, nessa medida, eu tenho uma grande tranquilidade, estou muito tranquila, porque dediquei estes anos de trabalho ao serviço da nossa comunidade para corresponder com exigência, para corresponder à confiança que os cidadãos em nós depositaram, repito, como disse no início desta nossa entrevista, em 4 atos eleitorais consecutivos e com maioria absoluta. E esse é, de facto, um aspecto para mim fundamental. Não desmerecer a confiança dos cidadãos. Aponta algum erro estratégico durante estes mandatos? Ou pensa que, em alguns aspectos, poderia ter feito só apenas melhor? Ou considera É algum sempre que possível. Não, erro estratégico, julgo que não, é consciência. Portanto, deixo isso ao julgamento dos nossos concidadãs e concidadãos. Não me parece. Aliás, o tempo é sempre o grande aferidor, se temos razão ou não. E às vezes, João, é muito complicado ter razão antes do tempo. Pronto, mas eu julgo que é sempre possível fazer melhor e é sempre possível também fazer diferente. No essencial, eu estou muito confortada agora no final destes quase 16 anos de exercício do poder na Câmara Municipal de Montijo. Retomando as questões das pessoas que nos efetuaram na nossa página, algumas também nos falaram sobre a insegurança que existe cada vez mais em Montijo e as condições de limpeza da cidade. Muito bem, vamos também falar disso, que é muito importante, que no fundo é o espaço público, o espaço que é de todos, que deve ser vivido por todos e que por todos deve ser respeitado. E que a Câmara tem naturalmente a obrigação de proporcionar as melhores condições e a melhor qualidade. Mas vamos também por partes, João. As questões de segurança têm a ver com as forças de segurança, com a GNR e com a PSP, com quem a Câmara naturalmente sinaliza algumas dificuldades, sinaliza alguns problemas, e há uma grande cooperação entre a Câmara e as forças de segurança. E eu isso aqui também quero deixar este registro e esta saudação do empenho que as forças de segurança
fazem e têm para salvaguardar pessoas e bens na nossa comunidade. O espaço público. Nós demos sempre um grande ênfase e uma grande preocupação ao tratamento do espaço público, à recolha de resíduos sólidos, ao seu tratamento e também às zonas verdes. Exato. Ultimamente, e isso foi sempre, portanto, uma constante, nos últimos 6 meses nós tivemos aqui uma dificuldade de percurso que teve a ver em ajustarmos de facto as nossas contas. Tivemos um impacto muito grande no verão de 2012 com a aplicação da Lei dos Compromissos às câmaras municipais, portanto, a partir de junho de 2012, e isso obrigou-nos a fazer aqui algumas reduções de despesa. Tivemos que fazer redução de pessoal, não podemos admitir pessoal, tivemos que fazer aqui redução também de despesa. E isso, de facto, dizia eu, obrigou-nos a descurar um pouco, digamos, não ter condições para manter esse nível de tratamento do espaço público. Essa situação está debelada. Como disse há pouco, nós hoje temos uma situação financeira sustentável e isso tem-nos permitido agora não só, portanto, contratar serviços para os aspectos de higiene e também para o tratamento dos espaços públicos e, portanto, vai agora a pouco e pouco tornar a situação aos níveis que já tivemos e que é uma preocupação e que julgo que o espaço que é de todos deve merecer uma preocupação acrescida. Mas também não deixo de não lhe dizer, João, que há situações em que os cidadãos se comportam de uma forma altamente reprovável. Ou seja, deitam o lixo junto ao contentor, não deitam o lixo dentro de sacos, atiram os papéis para a via pública, atiram as garrafas para a via pública e, portanto, também temos que fazer todos um grande esforço para que a cidade melhore. Naturalmente que a Câmara tem o seu papel, mas cada uma e cada um de nós também tem o seu papel e tem que ter essa preocupação. Sobretudo porque o tratamento dos resíduos tem um custo que os nossos concidadãos não se apercebem. Só para lhe dizer que se a Câmara aplicasse a taxa de resíduos sólidos, que é quanto custa a recolha, teria que na sua fatura da água ter 8 euros, mais de 8 euros de resíduos sólidos. Ora, não tem nem 50% disso, o que significa que a Câmara está a afetar recursos financeiros a um serviço que está a ser cobrado abaixo do seu custo. Portanto, e os nossos concidadãos têm que também perceber estes aspectos. E se todos contribuirmos para tratar melhor os resíduos, ou seja, se todos colocarmos os resíduos nos devidos saquinhos, nos recipientes, se tivermos o cuidado de não atirar nem papéis nem garrafas para a via pública, nem beatas, enfim, uma série de outros aspectos que todos nós conhecemos, facilitamos a vida aos nossos trabalhadores, facilitamos a vida à Câmara e poupamos em dinheiro. E poupamos em dinheiro, que é muito importante nos dias de hoje. Porque senão não é sustentável. Colocarmos também a questão da falta de dinamismo na zona de Ribeirinha. Considero uma obra importante e até em termos estruturais bastante agradável, mas falta muito dinamismo à zona ribeirinha. João, a Câmara fez aquilo que lhe competia, que era criar um conjunto de infraestruturas para serem usufruídas pelos cidadãos. A Câmara não pode fazer nem restaurantes, nem bares, nem cafés, não é essa a sua vocação na zona ribeirinha. Portanto, aquilo que nós também gostaríamos que acontecesse é que há um conjunto de edifícios degradados na zona ribeirinha, que os seus proprietários percebessem que aquela degradação não os ajuda a eles e também não ajuda a uma vivência salutar da cidade e a passar para esse patamar de dinamismo, ou mais dinamismo se quiser, na zona ribeirinha. Portanto, a Câmara tem, junto de alguns proprietários,
da zona ali, daquela zona do Cais da Aldeia Galega, desenvolvido contactos no sentido de que esses espaços possam ser reabilitados e colocados ao serviço, digamos, da economia local e naturalmente do usufruto dos cidadãos. Mas repare, a propriedade não é da Câmara, nem a Câmara pode agora dar-se ao luxo de colocar lá quiosques para bares, para restaurantes, porque não é a sua vocação. A Câmara, estão lá os espaços. Quem quiser investir, portanto, nós estamos disponíveis para fazer a cedência dos terrenos. O projeto que existe é para a colocação de restaurantes e bares naquela zona ou tem outro projeto em mente? Não, há outros, pode haver serviços, pode haver aspectos, pode haver dinamização cultural. Por exemplo, porque é que não há, por parte dos investidores e dos jovens empresários, e o apelo aos mais jovens, o desenvolvimento de um projeto náutico, da aquisição de uma ou duas embarcações que façam passeios turísticos no Tejo, que depois interajam com a Câmara Municipal para a visita à cidade e ao nosso património edificado, para almoçarem, jantarem no Montijo e familiarizarem-se com a nossa excelente gastronomia. Portanto, mas isso não, a Câmara deve ser um fator de apoio, mas a dinamização tem que ser feita naturalmente pelos proprietários privados, pelos investidores privados, porque dá emprego, dinamiza a economia, mas tem que ser através do investimento privado e não do investimento público. A Câmara não pode, naturalmente, substituir-se aos particulares nesse tipo de atividades e nesse tipo de ações. Deve ser parceira e deve apoiar. E é isso que nós preconizamos, e é isso que nós defendemos. E estamos disponíveis para equacionar essas possibilidades de apoio. Porque o turismo é uma atividade eminentemente lucrativa e às entidades públicas cabe tratar dos espaços edificados, tratá-los bem, proceder eventualmente até a roteiros e a programas interessantes do ponto de vista da articulação, mas aos privados é que cabe naturalmente investir também na área do turismo, na área da restauração, na área dos serviços culturais, educativos. Portanto, também é muito importante no artesanato. Há associações de artesanato no Conselho, mas também tem muitas dificuldades. O momento também é muito difícil. E, portanto, o apelo é de emparceirarmos, de unirmos esforços, de nos sentarmos, de conversarmos e de não andarmos para tirar pedras uns aos outros, que isso de facto não resolve coisa nenhuma. Falando já há pouco do Parque Desportivo, como sendo a sua grande mágoa não ter efetuado essa infraestrutura, em termos desportivos, será um dia. Em termos desportivos e associativos, foi num dos seus mandatos que acabou uma das coletividades mais históricas da nossa cidade, ou seja, o Clube Desportivo do Montijo. A que é que acha que se deveu a esta situação? João, o Clube Desportivo do Montijo tinha um passivo tanto que não era suportável. Aliás, eu devo dizer-lhe que, e aqui em abono da verdade e a todos, que tinha sempre grande relutância em atribuir subsídios ao Clube Desportivo do Montijo, porque tinha, digamos aqui, uma dificuldade na avaliação que eu fazia, de que mais tarde ou mais cedo o clube não conseguia sobreviver e, portanto, tinha muita dificuldade em patrocinar, digamos, essa situação, e acabou por não sobreviver, porque, tanto quanto sei, o seu passivo tornou-se insustentável e, portanto, não era possível. Acha que o clube novo que veio substituir o Clube Desportivo do Montijo é viável e tem condições para se tornar uma das grandes marcas esportivas? Acho que sim, não pode, acho que sim, João, e deixa-me dizer, o Clube Olímpico do Montijo, que é disso que está a falar, exato, não é verdade? Tem todas as condições para poder, por um lado, ser uma escola de formação, onde nós sempre fomos bons, nós sempre demos bons atletas, designadamente na área do futebol. Não vou aqui citar os nossos grandes futebolistas, mas que são todos conhecidos, e não vou citar para não melindrar ninguém, porque quando faltar pode escapar um ou outro, e não quero ser, digamos aqui, injusta, mas orgulhamos-nos muito dos nossos jogadores de futebol, e portanto fazer esse trabalho ao nível da formação
E também poder ter uma equipa sénior daqueles homens que gostam de jogar futebol e que, jogando futebol, se enriquecem, confraternizam e podem, digamos, manter aqui um patamar interessante na terceira divisão, na segunda divisão. Agora, nada de megalomanias, porque não há, para nós querermos jogar na Primeira Liga, precisamos ter um suporte financeiro. E, portanto, não vale a pena a gente hipotecar o futuro, podendo fazer aqui um excelente trabalho de formação nas camadas mais jovens e também dar oportunidade aos séniores de jogarem e, portanto, poderem, de facto, desenvolver as suas capacidades e passar depois, alguns irão naturalmente para outros patamares. E esse deve ser o nosso grande objetivo, porque nós somos, de facto, uma terra de grande, digamos, apetência para o futebol, e o histórico diz-nos isso, por isso eu faço esta afirmação. Em jeito de conclusão e para terminarmos a nossa entrevista, qual é a mensagem que gostaria de deixar aos monticenses e a todas as pessoas residentes no nosso concelho? Conheçam melhor o Montijo, a terra onde vivem e a terra onde trabalham, a terra que escolheram para viver. Eu estou a falar da terra que escolheram para viver porque, como sabe, o Montijo cresceu mais de 30% nos últimos 10 anos. E se essas mulheres e homens escolheram o Montijo para viver, é porque o Montijo os atraiu por alguma razão. E, portanto, que vivam o Montijo, que conheçam o Montijo. Só se ama o que se conhece. Para amar o Montijo, temos que o conhecer. É esse desafio que eu deixo a todas e a todos. Quanto mais conhecemos o Montijo, mais amamos o Montijo. E se o amamos, queremos que de facto ele seja um grande concelho, uma grande cidade, que de facto possa ser uma referência a todos os níveis, mas fundamentalmente uma referência de uma sã comunidade, Agradecer a sua presença e pelas palavras prestadas e estar disponível para responder às nossas questões. Vamos assim terminar a nossa entrevista. Hoje tivemos a presença da Presidente da Câmara Municipal do Montijo, Maria Amélia Antunes. Cumprimentos a todos. Até à próxima.